Olá, seja muito bem-vindo para você que nos acompanha. Estamos aqui com mais um case de sucesso EasyJur. Para você que não sabe, o case de sucesso EasyJur é aquele escritório ou departamento jurídico que enfrentava algum desafio e nos contratou enquanto solução e conseguiu superá-lo. Um exemplo claro disso é o escritório do Dr. Gil Fernandes, que com a implementação da tecnologia conseguiu transpor os desafios da rotina. Agradecemos, doutor, mais uma vez aqui a tua participação, a tua disponibilidade, e a gente já começa querendo entender um pouco da tua história e também como era essa rotina do escritório antes do EasyJur. Bom, primeiro, é um prazer poder participar aqui desse quadro, bater esse papo com vocês. Eu sou Gil Fernandes, sou advogado já há 14 anos, sou gestor, diretor, fundador do escritório de advocacia Gil Fernandes, Advogados Associados. A gente atua estrategicamente com foco principal na parte da organização, na parte de segurança jurídica e no ponto principal que a gente bate na cultura interna aqui do escritório, que é a eficiência operacional. Sempre respeitando as boas práticas que o nosso ordenamento jurídico estabelece, e também o código da OAB. E o que eu posso dizer para vocês antes, sobre a rotina aqui do escritório, nitidamente existe um período antes EasyJur e um período agora. E eu acredito que muitas pessoas vão ter essa semelhança de processo de transformação. Porque antes, todos nós sofremos com a questão operacional. Fato. Com certeza. O sistema operacional nosso ele era totalmente fragmentado. A gente usava controles paralelos, planilhas, coisa que hoje, com tanta tecnologia, com tanto software, com tantos sistemas, é impensável. E isso gerava uma falta na comunicação entre os modelos de organização que nós utilizávamos. Então, como eles não se comunicavam entre si, gerava uma dependência muito grande dos processos que eram, em sua essência, manuais. E isso gerava para a gente um retrabalho absurdo. Falta de organização, falta de clareza, perda de informações, e a maior dificuldade, assim, era, de fato, acompanhar o desempenho do nosso escritório como um todo. Quando o EasyJur veio, a nossa dificuldade era adaptação, mas a gente recebeu um suporte incrível. Até hoje a gente vem implementando coisas e o suporte tem sido extraordinário, que eu atribuo, porque veja, embora eu não seja tão velho, mas eu ainda me reconheço como uma old school, né? E a advocacia old school, ela tem, de fato, acho que isso vem diminuindo com o tempo, mas tem, de fato, uma dificuldade de adaptação para o novo. Mas depois que a gente faz a adesão ao sistema, que a gente começa a lançar todas as informações lá, cria um fluxo automático praticamente de lançamento, dentro do software, praticamente que a gente vive um outro mundo. E esse mundo, eu digo para você, ele é viciante, é impossível a gente querer voltar atrás. Então, essa rotina do escritório era um caos, eu posso dizer assim. E um detalhe, né? Há um estudo que fala que a advocacia é uma das 3 profissões mais estressantes. Eu acho que um dos pilares desse estresse decorre da falta de organização e da falta de controle dentro dessa jornada que é o dia a dia do advogado. Sem dúvidas. E uma coisa aqui que eu penso, doutor, e que me chama muita atenção, você sendo o sócio majoritário do escritório, sendo um gestor, sabendo dos impactos de ações operacionais dentro de um negócio, provavelmente lá no começo você deve ter pensado, nossa, o escritório estar assim põe o nosso negócio em risco, que é o que culmina para essa tomada de decisão. Qual que foi o risco mais evidente que tu falou assim, não dá para continuar mais em planilha? O principal risco assim, que eu posso atribuir era justamente a falta de uma integração e de uma padronização. Acho que esses são os 2 nomes assim, que refletem bem os riscos. Em um escritório que cresce,
que é o nosso caso, vocês estão acompanhando Sim. isso aí, isso impacta diretamente na segurança jurídica. O controle de prazos, a previsibilidade financeira, a capacidade de tomar decisões estratégicas com base em dados que realmente são confiáveis, nos colocavam em uma posição de muita vulnerabilidade. A gente precisava de uma solução efetiva, uma solução robusta, que fosse pensada, porque isso também era um ponto interessante. Alguns colegas meus advogados, eles pegavam softwares que eram de outras áreas, como contabilidade, como de administração, e tentavam fazer uma adaptação. E não é a mesma coisa. Então, quando você adere a um sistema que ele foi pensado para a advocacia, que ele foi pensado para atender o jurídico, e não apenas um sistema genérico de gestão, isso muda significativamente os resultados. Então, eu estabeleço assim como critérios de risco, basicamente, a falta de integração, de padronização, que interfere diretamente na nossa entrega e no sucesso do cliente. O sucesso do cliente aqui a gente divide em duas etapas. A jornada que ele tem dentro do escritório e a entrega que a gente faz para ele. E em ambas essas jornadas, nós ficávamos altamente comprometidos negativamente com essa entrega. E a gente sabe que o coração de qualquer escritório, de um negócio desse nicho, é o prazo. Seja um prazo do contencioso, seja um prazo do consultivo. Igual você trouxe muito bem, essa relação da padronização e essa comunicação entre áreas, que fica ali integrado, e todo mundo consegue saber até aonde determinada área foi. Então, se eu tenho um cliente que ele tem demanda contenciosa e consultiva, eu consigo visualizar o que foi entregue para ele. E a padronização também dos workflows, como você disse, elas facilitam, porque até no processo de integrar um novo profissional, porque ao invés de eu precisar explicar todo o detalhamento, correr o risco de uma despadronização, porque quando a gente não tem um workflow, a gente tem esse risco de que eu vou entregar a mesma demanda, mas eu perco na qualidade no final. Como você enxerga, doutor, que esses procedimentos, esses fluxos impactaram positivamente a rotina de vocês? Não, sem dúvida, o que você falou aí é a realidade. A padronização dos workflows, eles trouxeram clareza de papéis aqui para o escritório. Além de definir e criar um monitoramento no que diz respeito à questão da responsabilidade e dos prazos, ela trouxe clareza de quem vai fazer o quê, de quem vai acompanhar e de que forma isso vai ser feito. Então, cada membro aqui da equipe passou a saber exatamente o que fazer, quando fazer e como fazer. As métricas, elas ajudam, e esse ano teve uma alteração assim que eu achei genial, que eu achei fantástico, que foi a possibilidade da gente poder fazer o dashboard de acordo com a nossa necessidade. Eu achei isso brilhante, assim, de disparado assim, eu achei que isso foi incrível, porque se você chegar aqui agora na sala do operacional, vai ter um telão lá no Exiju com um dashboard local direcionado para o operacional, para prazos. Se você chegar no financeiro lá embaixo, você tem um dashboard lá preparado para o financeiro. Então, individualmente, já quando a gente faz essa padronização, eu defino o papel de quem faz o quê. Quando você chega nos setores, o Exiju está específico para cada área. Então, isso ajuda muito a gente manter ou mudar as estratégias, trabalhar com dados reais, atuais, concretos, e fugir da chamada percepção e o que eu falo aqui internamente, né, entre aspas, axiologia. Eu não quero que vocês achem nada, eu não quero que isso alimente uma percepção. Nós temos dados. Dados, na nossa opinião, eles são o melhor ativo que uma empresa ou que um escritório de advocacia pode ter. E a partir disso, que eu diagnostico o momento que eu estou e que eu entendo que eu preciso fazer para evoluir. Às vezes, o dado, ele não é exatamente aquilo que você quer ver, mas ele sinaliza exatamente o que a gente precisa entender para adotar novos caminhos, novas estratégias. Então, sem sombra de dúvida, esse é um ponto crucial
que vem mudando significativamente o horizonte aqui da nossa operação. Isso é excelente, porque às vezes as pessoas têm medo dos dados, né? Não conseguem extrair, e às vezes ter o dado, ele vai te direcionar para qual é o tipo de decisão que você tem que tomar, porque às vezes a sua operação está ineficiente, e aí o dado vai te mostrar que está ineficiente. O que eu vou fazer a partir disso? E aí a gente entra num ponto muito importante, porque ali dentro do EasyJur nós temos a integração, né, das áreas. Qual que foi um diferencial, doutor, que você enxerga em ter essa integração entre contencioso e financeiro? Qual que foi a celeridade que proporcionou? Como que o seu time enxerga isso internamente? O impacto é imediato, né? Eu acho que eu sou advogado, mas antes de ser advogado, eu tenho uma formação em contábeis e economia, que, embora seja da área de humanas, mas ela conversa muito com exatas. E o que é que eu extraí dessas duas experiências acadêmicas? A necessidade de ter algo que seja prático e que você veja no momento. E hoje a gente vive numa geração que é muito alimentada por tudo muito rápido, né? Chamada geração fast food. Então todo mundo quer tudo muito rápido agora. Se você manda um WhatsApp para uma pessoa, antes você mandava uma carta, a carta demorava 15 dias para chegar, depois 15 dias para voltar, para depois você responder. Hoje tudo é WhatsApp. Então, às vezes, você manda uma mensagem agora e instantaneamente você já quer uma resposta. Você espera que aquela pessoa esteja lá sentada, esperando a mensagem chegar. Né? Quando eu trago toda essa influência para investimentos internos, dentro de operação, dentro de empresas, dentro do escritório, o que é que a gente espera? Que o impacto seja imediato, que a gente consiga ver instantaneamente. E, neste particular, a gente conseguiu ver. A gente passou a ter uma visão muito mais clara do ciclo completo do processo. E não estou falando só da parte operacional, aqui eu coloco a parte jurídica, aqui eu coloco a parte financeira, aqui eu coloco a parte operacional, e isso, com certeza, aumentou a previsibilidade, tanto da operação quanto comercial, refletindo nas receitas, facilitando o controle de honorários, inclusive, não só o controle, mas a precificação. Porque a partir do momento que eu consigo metrificar quanto tempo meu time, meu escritório gasta com um cliente, a gente consegue perceber quanto que aquele cliente custa para o escritório. Com certeza. E a precificação sai do campo da abstração, da subjetividade, para algo muito objetivo. Né? Nós, advogados, atuamos muito com o direito. E o direito, infelizmente, 2 e 2 não é 4. Mas o campo da subjetividade não pode ultrapassar o campo da atuação jurídica. Quando eu venho para dentro do escritório, eu tenho que entender, antes de qualquer coisa, que eu não estou ali, eu não posso tratar ali com essa mesma abstração. As coisas precisam ser objetivas. É um CNPJ, é uma empresa, com responsabilidade jurídica, sim, mas também com responsabilidade civil. A gente contrata pessoas para trabalhar. A gente compra imóveis, aluga, cria uma estrutura. É uma empresa. Então, nós precisamos ter dados reais, atualizados, concretos. E metrificar os nossos honorários para que a gente não esteja trocando o nosso tempo por um valor que seja inferior àquilo que a gente precisa para fazer nossa operação funcionar. Então, o impacto ele foi imediato porque ele veio e reduziu todos esses erros. Trouxe muito mais organização aos fluxos de informação e nos obrigou também a fazer um planejamento a médio e longo prazo. Porque tinha muitas coisas que não davam para a gente mudar da noite para o dia. Por exemplo, eu precisava precificar o valor do meu honorário um pouco mais para poder fazer o equilíbrio das contas. No entanto, eu não podia ignorar como o mercado estava funcionando, porque, infelizmente, tem advogados que não cobram nada ou tem advogados que cobram muito baixo, e isso é terrível para a categoria. E aí a gente teve que voltar os nossos olhos para gerar mais valor, para que a gente deixasse de discutir preço e discutisse realmente o valor, a entrega. E aí é um processo que não é da noite para o dia. Você precisa revisitar processos internos, seu posicionamento, seu marketing, para que a gente pudesse, de fato, estar fazendo o que a gente está fazendo agora. É como se fosse um transatlântico. O dado chegou ali, eu preciso mudar a rota, mas não dá para eu fazer um 360 em uma hora. É tudo pensado. Então, isso trouxe para a gente uma cultura totalmente diferente.
que no princípio algumas pessoas da equipe sentiam alguma resistência, que é supernatural, isso é da natureza humana, mas sem sombra de dúvidas, depois que a gente foi colocando na mesa as vantagens, os benefícios, e o melhor, né, estabelecer um cronograma, uma cronologia de mudanças organizada, pautada em informações. Isso, sem sombra de dúvidas, nos levou a um direcionamento mais assertivo, tá? Então, eu tenho essa percepção aí bem clara para a gente aqui dentro do escritório. Isso é excelente, porque extrapola o operacional de alimentar sistema. Eu vou além. Como que minha operação está funcionando? Está funcionando bem? O que precisa ser alterado? Não, eu tenho trabalhado muito para esse tipo de demanda e minha precificação está baixa. Como que eu vou fazer para gerar mais valor para o meu cliente e balancear? Porque a gente sabe que o escritório ele é um negócio e enquanto negócio ele precisa ser lucrativo. E aí uma coisa que você trouxe me chamou muita atenção, que é a questão da previsibilidade. E aí quando a gente fala de previsibilidade, a gente sempre bate num ponto sensível dos escritórios. Porque muitos escritórios, quando a gente recepciona, eles não têm um provisionamento, eles não têm previsibilidade. E eu vi que desde o começo vocês investiram fortemente em utilizar o Internet Bank, né, que a gente tem integrado ali dentro do sistema. E com certeza contribuiu para mais celeridade, para mais previsibilidade. Eu gostaria que você trouxesse um pouco, doutor, da tua visão enquanto empresário, o quanto que isso é facilitador para a rotina de vocês. Não, perfeito. E aqui eu abro um parêntese também para falar sobre a facilidade de acessar quem coordena o Exiju do lado de dentro, né? Porque eu lembro que quando foi oferecido para a gente a possibilidade dessa conta digital, eu pensei imediatamente, poxa, aqui eu tenho a oportunidade de resolver fluxos internos, inclusive a partir de splits de pagamentos. Uhum. Como eu sei que o Banco Asas ele tem essa conexão, ele permite isso aí, não há uma resistência a nível de muita segurança para que impeça a integração de um sistema que possibilite o split, praticamente foi a melhor coisa que aconteceu para a gente, e ainda é até hoje. Por exemplo, hoje a gente consegue, a gente trabalha muito forte com a parte de cobrança. Uhum. E na parte de cobrança, uma das grandes vantagens que nós temos aqui é que os advogados que estão envolvidos diretamente nessas cobranças, eles recebem o pagamento dele automaticamente na compensação dos boletos emitidos. Então, o que é que acontece? Isso gera mais estímulo para o pessoal correr atrás. Então, os próprios advogados, eles são responsáveis por fazer os honorários deles no final do mês. E o que é o melhor de tudo, eles não ficam esperando mais 5, 10 dias para poder fazer uma consolidação de contas para receber os honorários deles. Eles lançam no sistema lá do Exiju, colocam o percentual que é do cliente, colocam o percentual que é do escritório, colocam o percentual que é dele, gera o pagamento. O cliente, quando faz esse pagamento automaticamente, o devedor, quando faz o pagamento automaticamente, o cliente que nos contratou para a cobrança recebe a parte dele, o advogado recebe a parte dele e a gente recebe a nossa parte. Resolveu a parte financeira e resolveu a parte fiscal, porque, por exemplo, eu não vou receber 100 mil reais na minha conta, sendo que 30 mil é do advogado e eu preciso emitir nota fiscal de 100 mil. Então, eu explico o pagamento e emito as notas fiscais de recebimento a partir do que cada um recebeu. E cada um paga o tributo em cima do benefício econômico que é oferido. O cliente fica satisfeito, porque é instantâneo, é tudo muito rápido, tudo muito prático, e tirou um trabalho absurdo. Quantas pessoas estavam envolvidas no processo de fazer todo esse acompanhamento de pagamento, conciliação financeira e depois repasse? Então, assim, esse foi, para mim, assim, o ponto alto, que a gente terminou tirando 2 pessoas da equipe, implementando o sistema, fazendo um upgrade de automação, que foi validado pela Exiju e pela equipe de tecnologia, e o escritório hoje funciona assim, de uma forma incrível, muito bom. Esse, para mim, foi uma das melhores aquisições aí com o Exiju.
E é muito importante você ter citado essa questão da split, porque mesmo tendo a integração com o Asas na época, a gente não tinha essa funcionalidade e você tem essa mentalidade de crescimento. E você acabou investindo, falou, não, eu vou investir para vocês desenvolverem, para vocês integrarem, porque isso será um diferencial, igual você comentou muito bem. Engaja o teu time. Teu time quer receber, ele quer dinheiro no bolso, e ele vai lá, faz com qualidade, ele já quer ter o recebimento dele. E eu sei que você tem uma mente fora da curva. Você está sempre pensando em crescimento, em gestão, em crescer, em se desenvolver o teu time. Mas de lá para cá, doutor, se você pudesse falar assim, olha, eu tive um aprendizado valioso a partir do processo de implementação. Isso aqui mudou minha forma de pensar. O que você traria principalmente para os teus colegas que estão te assistindo? Assim, foram muitos, né? Mas assim, se eu for escolher um, o maior aprendizado foi realmente entender que a gestão também é uma forma de exercer a advocacia com responsabilidade. A gente não aprende gestão na faculdade. Não mesmo. Aliás, para ser bem honesto, a gente mal aprende a advogar na faculdade. E, infelizmente, a gente cai dentro de uma operação, precisando, às vezes, montar um escritório sem ter a menor ideia de como é fazer essa gestão. Então, isso, para mim, foi, sem sombra de dúvidas, é o maior aprendizado, né? Agora, organizar dados, medir resultados, investir em tecnologia, não afastar o advogado do jurídico, que também é um negócio que nós fomos formados para advogar. É claro que eu preciso entender um pouco sobre gestão, porque, afinal de contas, o CNPJ é uma empresa. Mas quando você consegue realizar tudo isso sem precisar se afastar da sua advocacia, do seu ofício, da sua profissão, não afastar a sua equipe disso aí também, é incrível. Eu reputo como, de fato, um crescimento. Porque o que é o crescimento, né? Primeiro, você faz algumas podas para direcionar o crescimento, então cortar na própria carne faz parte do processo. Depois que você faz essa poda, você começa a crescer, só que aí você cresce direcionado. Então, esse processo de aprendizagem, esse processo de implementação, de conhecimento de novas plataformas, de entendimentos técnicos facilitam bastante. E ter em mente que nós temos retrovisores para olhar para trás para evitar os erros que nós cometemos. Mas entender que na frente a gente tem um para-brisa gigante ali que deve servir de guia para que a gente continue caminhando, fortalecendo o nosso sistema, melhorando as entregas ao nosso cliente e valorizar a nossa profissão, que eu acho assim que está muito desvalorizada, muito desacreditada por parte de alguns poucos que infelizmente terminam ressoando mais pelas suas faltas do que necessariamente a grande maioria que é trabalhadora, que é responsável, que é comprometida. Então, para mim, o maior aprendizado é esse aí. Excelente. E, doutor, caminhando para o final, qual conselho você daria para um advogado, para um gestor ali também de um departamento jurídico que está sofrendo com essa ausência de integração e precisa de uma solução mais imediata, mais célere? Meu conselho é simples. Não tem muito o que enfeitar, né? Não adie a profissionalização da gestão do seu escritório. Um escritório juridicamente forte precisa também ser bem administrado. O Exiju, ele é uma ferramenta, ele é uma solução pensada para o sistema jurídico, que respeita a realidade da advocacia, que oferece as ferramentas que você realmente precisa para crescer com segurança, organização e estratégia. E o suporte é incrível. Então, em qualquer mudança, ter alguém para pegar na sua mão e conduzir em processos que outrora pareciam ser desconhecidos, eles são cruciais para que, de fato, a mudança, a transformação, ela aconteça e não fique apenas no campo do planejamento. Perfeito. E eu aproveito para convidar você que nos acompanhou até aqui para visitar o case completo do escritório do Dr. Gil no nosso blog, com os detalhes. Você quer saber quanto de eficiência de fato o escritório teve, quais foram os gargalos, como esses gargalos resolvidos impactaram diretamente na geração de receita. Doutor, eu agradeço também a sua disponibilidade, seguimos forte com a nossa parceria e eu encontro você em um próximo contato. Tá joia, eu que agradeço a oportunidade, espero que esse bate-papo ajude muitas pessoas, eu estou à disposição sempre que vocês precisarem. Excelente.
Até mais você que nos acompanha também.